A idosa cuidou do patrão por 21 anos, e assim que foi embora, foi chamada pelo filho dele. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. O céu de São Paulo estava coberto por nuvens escuras, e uma chuva fina caía sobre os velhos telhados da cidade. O funeral do Sr. Fernando foi concluído de maneira rápida, como se fosse apenas mais uma formalidade. Sem música, sem cerimônia, apenas alguns antigos conhecidos e ex-colegas de trabalho marcaram presença, permanecendo calados por menos de 10 minutos. Os guarda-chuvas pretos se abriam e fechavam em meio ao silêncio. O vento soprava entre os pinheiros que cercavam o cemitério, deixando o ambiente ainda mais sombrio. Maria estava parada em silêncio, logo atrás da lápide. Suas mãos, secas e magras, estavam entrelaçadas, e os ombros tremiam sob o tecido gasto de seu manto preto. Ela não derramava lágrimas, todas já haviam sido choradas ao longo dos 3 anos em que cuidou do patrão à beira da cama. Sempre o chamou de senhor, com respeito, e com um sentimento mais profundo que nunca teve coragem de confessar. Tiago estava diante dela, a poucos metros de distância, mas parecia haver um abismo entre os dois. Usava um casaco caro, sapatos de couro brilhantes e mantinha um olhar gélido. Desde que chegou para o enterro do pai, não dirigiu um único olhar a Maria. Sua postura rígida e arrogante revelava que, para ele, até mesmo o funeral não passava de um compromisso a ser encerrado o quanto antes. Assim que o enterro chegou ao fim, Tiago se virou e caminhou em direção ao carro. Maria permaneceu ali por mais alguns instantes. Seus olhos estavam fixos na inscrição da lápide. Fernando Monteiro 1946-2025. Descanse em paz. Sem flores. Sem palavras de adeus. Apenas a terra molhada e um suspiro preso na garganta. Naquela tarde, a mansão localizada na rua Oscar Freire estava mergulhada em silêncio, como se tivesse sido esquecida no tempo. Tiago entrou, retirou o cachecol e o jogou sobre o sofá. Na cozinha, Maria preparava uma última chaleira de chá, um costume que se recusava a abandonar. Durante 3 anos, às 5 da tarde em ponto, ela fazia chá para o patrão, mesmo quando ele já não conseguia mais beber. Não há mais necessidade. Disse Tiago friamente, parado na porta da cozinha. Maria levantou o olhar. Suas mãos tremiam ligeiramente. Eu só queria. Não precisa se justificar. Interrompeu Tiago. Já deixei claro, a partir de hoje, a senhora não precisa mais fazer nada nesta casa. Silêncio. Apenas o som da chuva batendo de leve contra os vidros da janela. Maria apertou a alça da chaleira com força. Entendi. Mas... queria apenas arrumar o quarto do senhor antes de ir. Não é necessário. Disse Tiago, pausando entre cada palavra. Vou contratar uma empresa de limpeza. Esta casa não é um asilo. Aquela frase foi como uma lâmina. Maria ficou imóvel. Não disse nada. Apenas se virou em silêncio e voltou para seu quarto pequeno cômodo nos fundos da cozinha onde morava há mais de 20 anos. Começou a arrumar seus pertences. Eram poucos. Algumas roupas antigas, um cachecol de lã tricotado pelo próprio Sr. Fernando no primeiro inverno que passaram juntos, e um pequeno álbum de fotos escondido debaixo do colchão. Tiago, na sala de estar, fez uma ligação. Sim, senhora Navarro. Preciso que limpem toda a casa em 2 dias. Especialmente o quarto do meu pai e a área dos fundos, atrás da cozinha. Quero que fique como se nunca tivesse morado ninguém ali. Ele fez uma pausa, ouvindo a pessoa do outro lado da linha. Não precisa guardar nada. Se houver fotos ou lembranças, joguem tudo fora. Lá fora, a chuva aumentava. No andar de cima, Maria dobrava a última peça de roupa. Sentou-se, colocando a mão sobre a velha mala. Mais uma vez, olhou para o corredor onde ficava o quarto do patrão. Não teve coragem de se aproximar, apenas olhou de longe, como se temesse perturbar o sono de quem já partiu. A porta do quarto se abriu. Tiago estava lá, com a chave na mão. Quanto tempo a senhora precisa? Parto ainda esta noite. Quanto antes melhor. Ao anoitecer, Maria arrastou a mala pesada pela porta dos fundos. Tiago não a acompanhou. Estava de pé na sacada do 2º andar, com olhar indiferente, observando a silhueta magra da mulher seguir em direção ao portão. Quando ela chegou aos degraus, Tiago atirou o molho de chaves no chão. O som metálico ecoou no mármore com um clangue gelado. Fique com elas. Caso esqueça que esta casa não é um asilo. Maria se abaixou, pegou as chaves.
Mas não as guardou. Colocou-as sobre o parapeito da janela e se virou para partir, sem dizer uma palavra. Tiago permaneceu ali, olhando-a se afastar, até que sua figura desaparecesse atrás das árvores escuras. Num barzinho na esquina da Avenida Paulista, Tiago tomava uma bebida com Camila, uma jovem advogada e amiga da época da universidade. Você realmente mandou ela embora? Camila franziu a testa e sorveu um gole de vinho branco. Ela não tinha mais razão para ficar. Tiago deu de ombros. Não preciso de ninguém fazendo o papel de anjo devotado. O papel dela acabou. Camila o encarou por alguns segundos antes de murmurar. Ela cuidou do seu pai por 3 anos. Sozinha. Era o trabalho dela. Ela foi paga por isso. Tiago bateu o copo na mesa. Não venha me falar de gratidão. Tiago. Acho que você está descontando sua raiva na pessoa errada. Ela não ficou por afeto. Ficou achando que ganharia alguma coisa. Esperava a morte dele como quem guarda um cofre de ouro. Ele riu amargo. Sabe o que minha mãe disse antes de ir embora? Camila permaneceu em silêncio. Tiago sussurrou como se recitasse um feitiço antigo. Ele traiu a mim e a sua mãe, por causa daquela empregada. Já era tarde da noite. Maria entrou na pensão simples perto do bairro Bom Retiro, uma área antiga, povoada por imigrantes, e de aluguel barato. O quarto que alugava não tinha nem 10 metros quadrados. Uma cama de solteiro, um armário de madeira bamba e uma janela voltada para uma parede rachada do prédio vizinho. Boa noite, Dona Maria, disse a proprietária, Dona Teresa, uma viúva de quase 70 anos, ao vê-la entrar. Está de volta. Está tão pálida. O funeral terminou, Maria respondeu, baixinho. O filho. Foi gentil? Teresa perguntou, com um olhar inquisidor. Maria ficou em silêncio por alguns segundos antes de balançar a cabeça. Acabou tudo. Só preciso de um lugar para dormir, Dona Teresa. Vou pagar o aluguel semanal como sempre. Não se preocupe, não se preocupe. O quarto antigo ainda está reservado para a senhora. Fiz um pouco de sopa, posso esquentar. Maria forçou um sorriso, mas seus olhos estavam vazios. A noite caiu. Tiago estava deitado na cama espaçosa da mansão, olhando mensagens antigas no celular. Nenhuma palavra do pai. Nenhuma palavra da empregada. Apenas a última foto que tirou ao chegar no aeroporto e uma imagem fria da lápide. Abriu o bar, serviu um copo cheio. A frase da mãe ainda ecoava em sua mente. Ele traiu a mim e a sua mãe, por causa daquela empregada. Fechou os olhos. A chuva continuava a cair. No grande quarto, Tiago abriu o antigo armário do pai. Lá dentro ainda havia alguns cadernos, um relógio de bolso enferrujado, e um velho cachecol marrom. Ele o pegou e o jogou com força no chão, como se tivesse se queimado. A vida toda meu pai foi um tolo por causa dela. Murmurou. A luz amarela projetava sua sombra longa no teto. Na mente de Tiago, surgia a imagem de um menino de 8 anos, e os gritos, os olhares de desprezo, a ruína de uma família que um dia poderia ter sido inteira. Não toque nele. A voz da mulher ecoou pela escada antiga. Sílvia, mãe de Tiago, naquela época ainda era jovem, bonita e ardente como uma tocha. Cada passo seu causava uma onda de tensão que deixava a casa em completo silêncio. O pequeno Tiago estava com febre alta, o corpo encharcado de suor, sendo acolhido por Maria, que pressionava uma toalha fria contra sua testa. Ela uninava com voz baixa, os olhos cheios de preocupação. Então Sílvia entrou como um trovão, agarrou o braço de Maria e arrancou Tiago dos seus braços com força, fazendo a cabeça do menino bater levemente na parede. Quem é você para tocar no meu filho? Ele não é seu. Dona Sílvia, o menino está com febre. Cale a boca. Sua mulher sem vergonha. Eu chego do trabalho e vejo você abraçando meu filho, me dá vontade de vomitar. Tiago olhou para Maria naquele momento. Ela não reagiu, apenas baixou a cabeça em silêncio, as mãos tremendo. Mas o menino não entendeu. Sua mente infantil gravou apenas uma coisa. A mãe estava furiosa, por causa dela. Essa lembrança perseguia Tiago até hoje. Na sua cabeça, Maria sempre foi um nome proibido, uma mancha que não se limpava. Nunca contou a ninguém, nem mesmo a Camila, sua amiga advogada, que desde pequeno ele tinha dado a ela outro nome, aquela mulher. Não Dona Maria, não tia, nada disso. Apenas aquela mulher. Um título frio e desprezível. Você nunca se perguntou o verdadeiro motivo da sua mãe ter ido embora?
Perguntou Camila numa tarde chuvosa, quando os dois estavam sentados em um bar antigo em Vila Madalena. Tiago esvaziou o copo de vinho e deu um sorriso irônico. Motivo verdadeiro. Já ouvi todos. Ela mesma disse. Aquela mulher era amiga da minha mãe. E pelas costas, seduziu meu pai. O resultado, minha mãe foi embora, eu fiquei com um homem aleijado por dentro, e com uma empregada que vivia à sombra do meu pai como um fantasma. Camila balançou a cabeça. Você nunca pensou que adultos também sofrem? Não quero saber. Eu é que vivi com as consequências. Tiago falou com raiva. E ela, aquela mulher é a causa. Ela não é inocente. Ficou para colher os restos da minha família. Na pensão pobre, Maria estava sentada sob a luz fraca do abajur. Dona Teresa, a proprietária, trouxe um prato de feijão cozido. Come alguma coisa, Maria. Você está parecendo um cadáver. Obrigada, Dona Teresa. Mas não estou com fome. Ainda pensando no Sr. Fernando, né? Maria ficou em silêncio, olhando pela pequena janela. Não respondeu. Teresa se sentou na cadeira, suspirou. Eu sinto muita falta dele. Ele era respeitado aqui no bairro Jardins. Todo mundo admirava. Mas o filho. Não o culpe, Maria disse baixinho. Ele só acredita no que ouviu. Ouviu? Ou enfiaram na cabeça dele. Teresa bufou. Esse menino quase morreu de febre. Quem foi que ficou acordada a noite inteira enxugando o suor? Eu lembro até hoje, você correu até meu quarto no meio da noite porque ele teve convulsão. Maria apertou levemente as mãos. E depois? A mãe dele te deu um tapa. Eu vi com meus próprios olhos. Até quem estava de fora viu a humilhação. Mas ele não viu. Maria sussurrou. Aos olhos dele. Eu sou a mulher que roubou o pai dele. Teresa ficou em silêncio. Era mais velha que Maria, mas naquele momento parecia 10 anos mais jovem. Você não precisa se explicar para mim. Eu sei. Mas se continuar calada, as pessoas vão achar que você mereceu. Às vezes. A verdade é algo que ninguém quer ouvir. No dia seguinte, Tiago voltou à casa do pai com um único objetivo, limpar as memórias, como disse a empresa de limpeza. Façam rápido. Eu não quero mais sentir o cheiro daquela mulher, disse ele a Felipe, um funcionário alto e galego da equipe. Felipe franziu a testa, confuso. A empregada idosa? Achei que ela morava aqui há muitos anos. E daí? Ninguém é insubstituível. Tiago respondeu com frieza. Felipe não falou mais nada, apenas fez sinal para os colegas começarem. Tiago pessoalmente abriu o quarto de Maria. Um cheiro de naftalina antiga e sabão barato invadiu o ambiente. O quarto era simples, limpo, quase sem traços pessoais. Um armário de madeira com dobradiças frouxas, uma cama pequena com lençol escuro, alguns livros com capas rasgadas. Ele revirou o armário, checou todas as gavetas. E na última, debaixo de roupas antigas, havia um envelope amarelo claro. Dentro havia uma foto. 3 jovens, sorrindo na praia. Fernando ainda jovem, sem cabelos brancos. Sílvia com os cabelos soltos, usando um vestido branco. E entre eles, Maria sorrindo, com os braços sobre os ombros dos dois. No verso da foto, ainda legível. Verão de 86. Amigos para sempre. Tiago ficou paralisado. Não pode ser. Eles foram amigos? Na cabeça dele, o primeiro sentimento não foi surpresa. Foi fúria. Ele pisou forte na foto, esmagando-a com o salto do sapato. Um canto da imagem ficou amassado, despedaçado. Mas, como se repensasse, ele se abaixou, juntou os pedaços, colocou em outro envelope e guardou no bolso. Quer esconder o passado, murmurou. Pois eu vou fazer você encará-lo. Naquela noite, Tiago foi até a pensão pobre. O quarto estava escuro. Do lado de fora, algumas crianças brincavam nas poças d'água. Um homem boliviano gritava com a esposa pela janela. Ele bateu na porta. Maria abriu. Por um instante, os olhos dos dois se encontraram. Saia. Eu não vou entrar nesse buraco imundo. Tiago disse alto. Teresa apareceu na porta ao lado, repreendendo. Fale com respeito, rapaz. Isso aqui é uma pensão, não um campo de batalha. Não é da sua conta. Tiago gritou de volta. Maria saiu, fechando a porta atrás de si com calma. O que você quer?
Tiago tirou o envelope, abriu e jogou a foto no chão, bem diante dela. Explique. Era amizade? Ou foi tudo um plano desde o começo? Maria se abaixou, pegou a foto, limpou a sujeira com a manga da blusa. Tiago rosnou. Meu pai morreu por sua causa. Você ficou para sugar, para pegar herança. Mas sinto muito. Não há testamento nenhum para você. Maria permaneceu calada. Após alguns segundos, tirou do bolso um lenço velho, embrulhou uma pequena carta e a estendeu para ele. Se ainda lhe resta um pingo de humanidade, vá ver a pessoa que precisa ser vista. Tiago olhou para o envelope, depois o arrancou da mão dela e o enfiou no bolso. Acha que esse truquezinho barato vai me fazer perdoar você? Maria não respondeu. O olhar dela não mostrava raiva, nem mágoa. Apenas vazio. E foi aquele olhar que fez Tiago passar a noite inteira sem conseguir dormir. Na manhã seguinte em São Paulo, a luz do sol amarelada e pálida se espalhava pelos telhados antigos. A mansão Monteiro permanecia solitária no meio da rua luxuosa, como uma relíquia esquecida no tempo moderno. Tiago entrou no quarto de Maria pela segunda vez em 3 dias. Felipe, o funcionário da empresa de limpeza, levantou a cabeça da pilha de objetos. Monteiro, tem certeza de que quer guardar tudo deste quarto? Podemos cuidar disso para o senhor. Não. Tiago respondeu friamente. Eu mesmo vou limpar. Felipe deu de ombros e fez sinal para os colegas saírem. Quando todos já haviam passado pela porta, Tiago a trancou, tirou do bolso a foto amassada que havia pisoteado no dia anterior. Mesmo deformada e suja, a imagem dos 3 jovens ainda era visível. Fernando ao centro, com os braços nos ombros de Maria e Sílvia, todos sorrindo radiantes. Ao fundo, o mar azul e a areia dourada. Ele jogou a foto sobre a mesa e começou a vasculhar o criado mudo de Maria. Primeira gaveta. Analgésicos, alguns livrinhos com lombadas desgastadas, bilhetes escritos a lápis com traços apagados. Segunda gaveta. Lenços velhos, estojo de costura, retalhos de pano. Terceira. Uma caixinha de madeira com fechadura enferrujada. Dentro, algumas fotos soltas, cartões de aniversário antigos e uma carta amarelada. Tiago abriu a carta. A letra era de Fernando. Maria. Obrigado por ter ficado, quando todos viraram as costas. Sem você, eu não sei para onde teria ido parar. Se um dia Tiago for suficientemente maduro para entender, entregue a ele aquela foto. Ele amassou a carta com raiva, a voz rouca. Deixou até carta de amor. Seu rosto ficou lívido. Um sentimento de traição e humilhação subiu como uma onda violenta. Cada pequeno detalhe era como um corte invisível, mais fundo no orgulho. Pegou a caixinha e a atirou com força no chão. Craque. Uma rachadura. Um compartimento secreto se revelou sob o forro do tecido. Dentro. Mais uma foto. Desta vez, da própria casa, antes da reforma. 3 pessoas na frente. Maria com um vestido azul, Fernando segurando uma taça de vinho, e Sílvia sentada nos degraus da entrada, a cabeça levemente inclinada. Tiago riu com desprezo. Amigos íntimos ou uma aliança de 3 lados, uma encenação desde o começo. Ele guardou as 2 fotos, pegou o telefone e ligou. Camila. Preciso de você agora. Aqui em casa. Tem algo que eu preciso entender. Menos de 1 hora depois, Camila chegou. Nem teve tempo de tirar o cachecol antes de Tiago jogar as 2 fotos em sua direção. Olha. Camila ficou sem reação. O que é isso? Ela. Maria. E minha mãe. Amigas? Amigas que roubam o marido uma da outra? Tiago rosnou. Encontrei um monte de fotos antigas. E cartas. Meu pai agradecendo a ela por ter ficado quando todos se afastaram. Foi tudo um plano. Você está fantasiando demais. Camila sentou. Maria alguma vez falou sobre isso com você? Ela fica muda. Sempre fazendo o papel da estátua. Eu mostrei a foto para ela. Vamos ver qual seria a desculpa. Ele tirou a foto do bolso e a jogou sobre a mesa. Resultado? Nenhuma palavra. Talvez porque ela não queira reviver o passado. Já pensou nisso? Tiago bateu com força na mesa. Não quer reviver? Ou tem medo de ser desmascarada? Camila ficou em silêncio por um instante, depois perguntou calmamente. Você já pensou que talvez as coisas não sejam como você acredita? E se? Quem mentiu desde o começo foi sua mãe. Não coloque minha mãe nisso, Tiago cortou.
Ela foi embora porque foi traída. Foi o que ela mesma disse. Talvez esteja na hora de você ir procurar. Lá. Na manhã seguinte, ele voltou à pensão onde Maria morava. O quarto estava vazio. A porta trancada. Lá dentro, não havia mais nada. A cama de madeira, o velho cachecol, a mala, tudo havia sumido. Ele desceu correndo e encontrou Dona Teresa. Onde ela está? Teresa respondeu com indiferença, regando as plantas. Anteontem de manhã, ela foi embora. Não deixou endereço. Só pediu para te entregar isso, se você aparecesse. Ela lhe entregou um envelope velho, sem nome. Tiago abriu. Havia apenas um bilhete pequeno e uma foto antiga. Tiago, com 5 anos, dormindo no colo de Maria, com os braços dela envolvendo-o como se abraçasse o mundo inteiro. No bilhete, estava escrito: Eu te perdoo. Mesmo que você me odeie, sempre desejei que você fosse feliz, como seu pai sempre desejou. Você foi a menor luz da minha vida. As mãos de Tiago começaram a tremer. Ele se deixou cair num banco de madeira no quintal. O sol batia forte. Ele chorou. Não em soluços, não em gritos. Chorou com lágrimas silenciosas, presas, que ele não sabia de onde vinham, nem quantos anos estavam acumuladas. Tiago desceu na rodoviária de Belo Horizonte sob um calor sufocante, a camisa colada de suor. Mas a raiva dentro dele ainda era mais quente que o sol do sul do Brasil. Em sua mão, o bilhete deixado por Maria no último envelope, um endereço simples, sem nome, só número da casa, nome da rua e bairro, Rua Pernambuco, Savassi. A rua era movimentada. Varandas floridas, buzinas de motos, cheiro de café vindo das calçadas, risos e conversas, tudo parecia irrelevante para Tiago. Apartamento número 17. Um prédio moderno, padrão alto. Portão automático. Ele apertou o interfone do 4B. Procuro Silvia Monteiro. A voz de uma mulher respondeu pelo alto-falante. Quem é? Tiago. Um silêncio. Depois, o bip. O portão abriu. O apartamento 4B era fresco graças ao ar-condicionado. O cheiro do perfume Chanel No. 5 invadia o ar. A decoração era refinada, mas bagunçada, roupas jogadas, taça de vinho tinto na mesa, cinzeiro cheio de bitucas com marcas de batom. Silvia saiu do quarto vestindo uma camisola de seda preta, descalça, as unhas dos pés pintadas de vermelho. O rosto ainda tinha vestígios de maquiagem mal removida. Você veio mesmo? Ela arqueou os lábios num sorriso. Tiago ficou imóvel. Sempre assim, né, mãe? Anos sem sequer procurar por mim, e agora age como se estivesse esperando uma encomenda especial? Silvia não respondeu. Foi direto para a cozinha, serviu 2 copos de suco de laranja e voltou. Você não avisou que viria. Eu não tive tempo de me arrumar. Ela lhe ofereceu o copo. Tiago não pegou. Sentou-se no sofá branco de couro, os olhos fixos nela. Eu fui ver ela. A Maria. Silvia soltou uma risada, mãos na cintura. Ah, é. E você veio aqui esperando que eu dissesse o quê? Que ela era uma bruxa. Ou que eu pedisse desculpas por ter deixado ela cuidar de você no meu lugar. Você disse que meu pai te traiu. Por causa dela. Sim. Ela sentou-se de frente para ele. Porque ele escolheu uma mulher caipira, sem instrução, ao invés de manter uma esposa do mesmo nível. Tiago falou entre os dentes. Você foi embora. Por conta própria. Silvia arqueou as sobrancelhas, girou a taça de vinho e riu como se tivesse ouvido uma piada de mau gosto. Você continua ingênuo. Eu fui embora porque estava exausta, é verdade. Mas também porque sabia que nunca mais teria meu marido de volta, quando ele passou a olhar para Maria com um olhar que nunca me dirigiu, nem uma única vez. Tiago ficou sem palavras. Então por que culpar ela? Porque é mais fácil do que culpar a si mesma. Silvia deu de ombros. Porque quando a gente fracassa, precisa de alguém para jogar a culpa. Maria era boa demais, mas burra. Ficou com ele, cuidou dele, sacrificou a juventude, e no fim, continuou sendo só, a empregada. E você? Tiago perguntou. Você sente algum arrependimento? Silvia soltou uma gargalhada sarcástica. Arrependimento? Nenhum. Vivo bem. Tenho liberdade, homens, dinheiro, e Maria. Onde ela mora agora? Pensão barata. Comendo miojo? Aos olhos dos outros ela é nobre, mas no fundo é só uma tola.
Tiago apertou os punhos até os dedos ficarem brancos. Você me fez crescer com ódio. Fez eu desprezar a única pessoa que ficou, que cuidou de mim, que cuidou do meu pai. Você sabia disso? Você fez suas escolhas, Tiago. Silvia tragou o cigarro, soltando a fumaça em um sopro. Não me culpe por tudo. Se você realmente quer entender, pergunte a si mesmo, por que foi tão fácil acreditar? Ele se levantou e se aproximou. Porque você era a única pessoa que eu tinha. Silvia ergueu o rosto, encarando os olhos dele, cheios de raiva e mágoa. Eu também sou humana. Silvia retrucou, com voz rouca. Eu fui a mulher que teve coragem de escolher a própria vida. Que teve coragem de deixar tudo para trás. E ela? Ela é a que viveu murchando, presa nas paredes da memória. Ela não saiu. Por causa do meu pai. Por minha causa. Você está se iludindo. Tiago virou de costas, enojado. Eu devia saber desde o início. Você nunca mudou. Nunca se arrependeu. Silvia caminhou devagar até a mesa de bebidas e se serviu mais uma taça. Sua voz saiu leve, quase um sussurro. Algumas pessoas, Tiago, nasceram para perdoar. E outras, como eu, nasceram para sobreviver. Ele não respondeu. Apenas caminhou até a porta. Quando sua mão tocou a maçaneta, Silvia falou por trás. Não procure mais por ela. Gente como ela. Nasceu para ser deixada para trás. No trem noturno de volta a São Paulo, Tiago estava sozinho. A escuridão passava pela janela como camadas de máscaras rasgadas. Ele repousou a cabeça sobre a pequena mesa. Não chorava. Não tinha mais lágrimas. Dentro da sua mente, tudo era caos. O pai, um homem que envelheceu em silêncio. A mãe, uma mulher bonita, mas fria como mármore. E Maria, a mulher que ele passou a vida chamando apenas de aquela mulher. A voz de Silvia ainda ecoava. Nasceu para ser deixada para trás. Tiago se sentia como a soma de traições, egoísmo e mal-entendidos. Um filho jogado no meio do drama de duas gerações. Uma criança que cresceu alimentada pela raiva dos adultos e pela ausência da verdade. O trem chegou à estação Terminal Tietê às 2 da manhã. Ele saiu da rodoviária sem chamar táxi, sem voltar para a mansão. Apenas caminhava. Sem destino. São Paulo à noite estava normalmente silenciosa. Tiago andou a pé da estação até o bairro Jardins, a cabeça baixa, a sombra se esticando sob a luz amarela e fria dos postes. Sem carros, sem vozes, sem nada além do som dos próprios passos e da respiração pesada, cansada, como se o mundo inteiro estivesse comprimindo o peito dele. Ele não voltou para a mansão. Em vez disso, parou diante da pensão velha no Bom Retiro, o mesmo lugar onde, 3 dias antes, tinha gritado palavras como lâminas no rosto de Maria. A porta continuava fechada. O quarto, segundo Dona Teresa, já havia sido esvaziado. Não havia mais ninguém. Tiago sentou-se no degrau da entrada. A carta que Maria deixara, ele já havia lido dezenas de vezes. A caligrafia trêmula, a tinta desbotada como se a própria autora tivesse escrito com as mãos vacilantes. Eu te perdoo. Mesmo que você me odeie, eu sempre desejei que você fosse feliz, como seu pai sempre desejou. Você foi a menor luz da minha vida. Do bolso, ele tirou a foto. Uma criança de 5 anos dormindo no colo da empregada, os braços dela o envolvendo com um afeto sem nome. A imagem era antiga, desbotada, mas ainda dava para ver os olhos dela fechados, cansados, porém serenos. Tiago acariciou a superfície da foto, e uma onda de memórias fragmentadas o invadiu. Aquela mulher destruiu minha família. Essa frase, aquela que ele repetiu centenas de vezes para si, para amigos, para namoradas, até para funcionários, agora soava como uma piada cruel. Maria, a mulher que por mais de 10 anos ele só chamou de aquela mulher, havia vivido ao lado dele, cuidando do pai, limpando urina, sangue seco, trocando curativos todas as noites, aguentando olhares de desprezo. E permanecendo em silêncio. Esse silêncio, que ele tanto odiava, sempre lhe pareceu fingido. Para ele, era uma encenação patética, feita para atrair pena. Mas agora, ele entendia. Não era porque ela não tinha o que dizer. Era porque ninguém queria ouvir. Ele se lembrou dos anos em que seu pai ficou sem movimento. Quando ele chegava do trabalho, a casa cheirava a remédio e antibiótico. Maria não reclamava, não chorava. Apenas ficava ali, como uma sombra.
Teve um dia que ele a encontrou na cozinha, sentada sozinha perto da pia, os ombros tremendo. Achou que fosse fingimento. Agora sabia. Não era fingimento. Era exaustão, transformada em lágrimas silenciosas. E ela não ousava chorar alto, com medo que ele ouvisse, medo de ser mal interpretada, como sempre foi. Ele se levantou de repente e socou a porta da pensão. Tum! Tum! O braço ficou vermelho. Mas ninguém atendeu. Atrás dele, a voz seca de Dona Teresa soou. Ela não está mais aqui. Tiago se virou. O rosto pálido. Eu não sei o que fazer. Teresa saiu até os degraus, com um chale nos ombros. O olhar era frio. Na primeira vez que você veio aqui, você a insultou na frente de todos os vizinhos. Chamou ela de manipuladora, de falsa. Você não viu o rosto dela naquela hora. Sem lágrimas. Sem reação. Apenas abaixou a cabeça. Porque ela sabia que tudo o que você dizia, vinha de um coração envenenado. A voz de Tiago falhou. Ela. Deixou mais alguma coisa para mim? O que você precisava? Você jogou fora. Teresa virou as costas para dentro. Mas se ainda quer encontrá-la, então vá revirar a própria memória. Naquela noite, Tiago voltou à mansão. Ele abriu cada gaveta, cada canto, como se procurasse por algo perdido desde tempos muito antigos. A casa estava em completo silêncio. O velho piano do pai estava coberto de poeira. A foto de casamento dele com Silvia estava virada para baixo. O cachecol de lã que Maria havia colocado em seu pai no primeiro inverno ainda estava no armário. Ele pegou o cachecol, apertou com força. Levou ao nariz. Cheiro de sabão barato. Cheiro de lembrança. Tiago caminhou até o quarto do pai, o quarto que ele quase não havia pisado nos últimos 3 anos. Ele abriu a porta. A cama hospitalar ainda estava lá. O lençol velho. A cadeira de madeira ao lado da cama onde Maria costumava sentar-se noite após noite. Tudo coberto de poeira. Ele sentou-se na cadeira, fechou os olhos. E a imagem final voltou mais nítida do que nunca. Seu pai, Sr. Fernando, deitado na cama, a respiração fraca, os olhos já esbranquiçados. Maria sentada ao lado, segurando sua mão. E então ele sussurrou. Obrigado. Não me abandone. Ele já tinha visto aquela cena. Mas naquela hora, em sua cabeça ecoava a voz da mãe. Ele traiu a mim e ao meu filho. Por causa daquela empregada. Então ele virou o rosto. Não deu atenção. Não perguntou nem uma vez. Por que um homem à beira da morte seguraria com tanta força a mão da empregada e choraria? Nem uma vez perguntou. Por que aquela mulher ainda estava ali quando ninguém a obrigava? Camila chegou no dia seguinte, ao meio-dia. Ela entrou na sala e viu Tiago sentado no chão, os cabelos desgrenhados, os olhos com olheiras fundas, cercado por fotos, cartas, cachecóis, relógios antigos, tudo que tinha relação com Maria. Você já viu ela? Camila perguntou baixinho. Tiago balançou a cabeça. Tarde demais. Ela foi embora. Ninguém sabe para onde. Sem telefone, sem endereço. Camila sentou-se ao lado dele. Viu uma foto dele aos 5 anos num porta-retratos de madeira. Essa é a foto que ela carregou com ela por décadas. A voz de Tiago ficou embargada. Eu chamava ela de aquela mulher. Durante toda a minha infância, nunca a chamei de senhora. Só soube desprezar, humilhar, acusar. Vivi a vida toda dentro de um delírio. Ele pegou a carta de Maria e a entregou para Camila. Leia. Uma pessoa assim. E eu atirei pedras nela. Camila leu devagar. Ficou em silêncio por um tempo. Você não foi o único a errar, Tiago. Mas agora é hora de pagar. Ele apertou as mãos. Estou pronto. Então comece indo atrás dela. Não fique aqui esperando um milagre. Tiago levantou a cabeça. Nos olhos dele, pela primeira vez, havia algo como uma esperança frágil, despedaçada. Naquela noite, Tiago abriu o mapa da cidade. Um único ponto vermelho no caderno de anotações que Maria havia deixado para ele, o nome de um antigo asilo em Ouro Preto, que ela mencionou brevemente uma vez ao falar sobre velhos amigos de juventude. Ele o circulou. Depois se levantou. Desta vez. Não vou me atrasar. De manhã cedo. O céu estava cinzento. Tiago desceu do ônibus interestadual. Sua respiração se misturava com o vento fresco da manhã.
Em sua mão, o papel com o endereço do Asilo Lar Maria Mística, nos arredores tranquilos de Ouro Preto, o lugar que Maria mencionara uma única vez quando seu pai ainda era vivo. O táxi parou diante de um portão de ferro enferrujado. Tiago entrou. No balcão da recepção, havia uma mulher de meia idade anotando algo, corpo robusto, cabelos grisalhos cacheados, óculos escorregando no nariz. Olá. Ele acenou com a cabeça. Eu. Estou procurando a senhora Maria Gomes. A mulher levantou o olhar, levemente surpresa. Dona Gomes. Ela. Ficou aqui por um curto período. Mas já não está mais. Tiago ficou em silêncio. A senhora sabe. Para onde ela foi? Ela partiu na semana passada. Não explicou muito bem. Só deixou um objeto. Para o caso de alguém vir procurar. Lália. Eu não achei que alguém viria mesmo. Ela abriu a gaveta e tirou um envelope de papel envelhecido. Tiago estendeu a mão para pegar. Seu coração batia forte. Na frente, apenas um nome. Tiago. Ele abriu o envelope. Dentro, uma pequena foto, aquela velha foto que agora ele já conhecia tão bem, o menino de 5 anos dormindo no colo de Maria. Mas desta vez, a foto estava emoldurada, com uma moldura simples de madeira, limpa e preservada. Na parte inferior havia um papel dobrado ao meio, com caligrafia trêmula. Eu te perdoo. Não porque você reconheceu seu erro. Não porque eu sou nobre. Mas porque nunca guardei rancor de você. Seu pai costumava dizer: se ele é capaz de amar, também será capaz de se arrepender. Eu acreditei. E ainda acredito. Maria. Tiago colocou a foto sobre a mesa. A garganta apertada. A mulher atrás do balcão olhou para ele e suspirou. Ela vivia em silêncio. Nunca reclamava. Mas toda tarde, ia ao jardim com esse porta-retrato, colocava no colo. Como se fosse uma parte dela. Tiago perguntou suavemente. Ninguém sabe para onde ela foi. Ela disse. Não fico em lugar nenhum por muito tempo. Se não querem me reter, eu também não preciso me prender. Ele olhou para o papel, tentando controlar a voz. A senhora lembra de algum amigo dela? Parente, pensão antiga, qualquer coisa. Nada. Ela não recebia cartas, não fazia ligações. Só. Estava sozinha. Naquela tarde, Tiago vagou pelas ruas de Ouro Preto. Sem rumo. Sem objetivo. Na mente, as imagens se repetiam. Os olhos de Maria na noite da despedida, a mão trêmula entregando a carta, o corpo magro desaparecendo atrás da cerca. Ele ligou para Camila. Você a encontrou? A voz dela estava aflita. Não. Ela se foi. E agora? Agora só tenho. O que ela deixou para trás? O que vai fazer? Tiago ficou em silêncio. Depois respondeu. Não sei. Achei que se a encontrasse. Poderia pedir perdão. Poderia me ajoelhar. Poderia chamar-la de mãe. Mas fui tarde demais. De volta a São Paulo, a mansão ainda parecia tão fria quanto um túmulo. Tiago abriu todas as janelas. A luz do entardecer invadiu a casa, iluminando a foto que ele havia colocado no centro da sala, a antiga foto de Maria, recomposta dos pedaços que ele mesmo havia pisoteado. Ao lado, um porta-retrato pequeno com a frase: Você foi a menor luz da minha vida. Ele se sentou no sofá, apoiou a cabeça nas mãos, os olhos arregalados. Na mente, ecoavam as palavras que ele mesmo havia dito. Foi a senhora quem tirou meu pai de mim. A senhora ficou para se aproveitar da herança. Não preciso me emocionar. Um cômodo vazio. Um perdão que não pôde ser ouvido diretamente. E uma ausência que não podia ser reparada. Naquela noite, Tiago foi até a casa de Dona Teresa em Bom Retiro. Ela estava regando as plantas na varanda. O que mais você procura aqui? Eu queria saber. Da última vez que viu Dona Maria, o que ela disse? Teresa limpou as mãos no vestido, lançou um olhar para ele. Ela foi embora em silêncio. Deixou o quarto limpo, ainda colocou uma margarida silvestre sobre a mesa. Tiago abaixou a cabeça. Ela falou algo sobre mim? Só uma vez. Me perguntou se eu achava que você conseguiria se perdoar. Ele apertou os lábios, a voz rouca. E o que a senhora respondeu? Eu disse. Ninguém se perdoa se ainda acha que tem razão. Alta madrugada. Tiago estava na biblioteca da mansão, abrindo um por um os cadernos que o pai havia deixado.
Entre os papéis, encontrou um rascunho de testamento, sem registro em cartório, a última linha escrita à mão: "Não tenho muito. Mas se for possível, quero que o quarto pequeno no fim do corredor seja sempre de Maria, a que ficou comigo quando ninguém mais ficou." Um testamento. Sem validade legal. Mas suficiente para Tiago entender em quem seu pai mais confiava. E ele, Tiago Monteiro, havia destruído tudo isso com seu próprio orgulho. Na manhã seguinte, Camila apareceu. "Você não come há 2 dias. Não estou com fome. Você não pode continuar assim. Eu mereço isso." Camila sentou-se ao lado dele e lhe entregou uma pasta. "O que é isso?" "Lista de empregadas idosas que não receberam aposentadoria em São Paulo." Eu pensei. Se você ainda quiser fazer algo por ela, comece pelas que são como ela. Tiago abriu a pasta, virou página por página. "Você acha que eu posso compensar?" "Não. Mas pelo menos pode parar de ferir mais alguém." À noite. Tiago colocou a carta de Maria ao lado da cama, por baixo da velha moldura. Ficou deitado, olhos fixos no teto, sussurrando: "Vó." Ninguém respondeu. Apenas o vento passando pela janela, como uma canção de ninar sem palavras. O vento de outubro chegou a São Paulo seco e frio. Tiago estava sozinho em seu escritório, pilhas de documentos da empresa sobre a mesa, mas nada lhe prendia a atenção. Ignorava chamadas dos sócios, adiava reuniões indefinidamente. Em sua mente só havia um pensamento: encontrar Maria. Já haviam se passado 3 semanas desde que ele saiu do asilo em Ouro Preto com o porta-retrato nos braços. Ninguém sabia para onde ela tinha ido. Sem registros, sem ficha médica, sem amigos vivos. Mas isso não o fez desistir. Ele entrou em contato com casas de repouso em todo o país, publicou informações em fóruns de idosos, pediu ajuda até a Camila. No 24º dia, enquanto estava sentado dentro do carro, olhos fechados de cansaço, o celular vibrou. Na tela, o nome de Camila. "Alô?" Recebi uma informação. A voz de Camila era urgente. Uma assistente social em Belo Horizonte confirmou ter visto Dona Maria. Ela foi transferida recentemente para o asilo Lar Nossa Senhora da Esperança, na periferia de Ouro Preto. O coração de Tiago apertou. "Tem certeza?" "Tenho. Disseram que ela desmaiou num parque. Encontraram no bolso dela uma foto antiga emoldurada e um papel com o endereço da mansão Monteiro." Ele se levantou num pulo, voz trêmula. "Me manda o endereço agora. Estou indo." Naquela tarde, Tiago parou diante do Lar Nossa Senhora da Esperança, uma construção simples, branca com detalhes amarelos, rodeada por ciprestes antigos. Havia um leve cheiro de antisséptico no ar. Ele entrou na recepção e perguntou pelo nome. A enfermeira de plantão, uma mulher chamada Lúcia Martins, confirmou com a cabeça. "Dona Gomes?" "Sim, ela está no quarto 11. Mas o quê?" Lúcia hesitou. "Ela está debilitada. Respiração fraca. Estado mental instável. E o quê?" "Ela não fala com ninguém. Só olha pela janela." Tiago assentiu, apertando a alça da bolsa. "Preciso ver, lá. Sou da família." Lúcia observou por um momento, depois indicou o caminho. "Quarto número 11. Um cômodo pequeno, cama de solteiro, paredes verde claras." A janela entreaberta deixava o vento entrar, fazendo a cortina branca balançar suavemente. Maria estava deitada ali, os cabelos completamente brancos, o rosto pálido, o olhar fixo no jardim. Tiago se aproximou, parou a 2 metros da cama. Não disse nada nos primeiros segundos. Apenas ficou ali, com o coração descompassado. Ela não virou o rosto. Ele respirou fundo e falou com a voz rouca. "Sou eu. Tiago." Nenhuma reação. Ele deu mais um passo, a voz tremendo. "Eu vim te buscar. Fui por toda parte. Me desculpa." Maria virou a cabeça devagar. Seus olhos piscaram lentamente. E então, como um milagre suave, seus lábios se moveram, quase inaudível. "Tiago." Ele se ajoelhou ao lado da cama, segurou a mão magra e seca dela. Cada ruga, cada cicatriz, cada osso sobressaltado marcava as culpas que ele carregava. "Me perdoa. Vivi cego por tempo demais. Fiz o pior. Com quem nunca mereceu." Lágrimas caíram. Molharam a mão dela. Maria não falou mais. Mas sua mão apertou a dele fraca, mais real.
Lúcia, do lado de fora, fechou a porta devagar, deixando que aquele momento fosse só deles. No dia seguinte, Tiago voltou ao asilo, trazendo um carro particular, os documentos prontos, e um pedido simples. Ela não é mais uma empregada. A partir de hoje, é parte da minha família. Lúcia se surpreendeu, mas não questionou. O senhor tem certeza? Ela ainda está frágil. Eu vou cuidar dela. Tiago afirmou. E vou cuidar do passado que um dia pisei. Ele levou Maria de volta à mansão Monteiro no mesmo carro em que, antes, havia impedido que ela colocasse os pés. Mas dessa vez, ele abriu a porta e a amparou com as duas mãos. Maria olhou para a casa como se estivesse retornando ao lugar onde havia enterrado as lembranças. Tiago abaixou a cabeça. Não posso consertar o passado. Mas posso manter a senhora no presente como alguém que merece respeito. Maria o encarou, os olhos brilhando. Ela assentiu levemente com a cabeça. No dia seguinte, Camila foi visitar. Entrou na casa e viu uma cena inédita. Tiago estava na cozinha, cortando frutas. Maria sentada na poltrona perto da janela, com um livrinho nas mãos. Camila arqueou as sobrancelhas. Essa é mesmo a mansão Monteiro? Tiago sorriu levemente, pela primeira vez em meses. É a nossa casa. Maria virou-se e sorriu com delicadeza. Camila. Menina bonita. Ainda vem me visitar. Camila se aproximou e abraçou Maria. Não poderia deixar de vir. Nunca chamei a senhora de outra coisa além de a pessoa mais bondosa que já conheci. Maria deu uma risada suave. Um riso com um pouco de vida novamente. Camila puxou Tiago para o jardim e cochichou. Você mudou mesmo. Tiago assentiu. Devagar. Mas há tempo. Sabe de uma coisa? Camila olhou para dentro da casa. Ela chorou muito. Mas não por estar ferida. Chorou por achar que você nunca iria crescer. Tiago apertou levemente o punho. O filho dela cresceu. Naquela noite, Maria sentou-se na varanda, olhando para o céu. Tiago trouxe para ela uma xícara de chá de camomila, a única coisa que ela gostava de tomar após o jantar. Lembro que a senhora dizia que preferia o pôr do sol de São Paulo a qualquer outra cidade. Sim. Maria respondeu suavemente. Porque ele é bonito. E triste. Tiago sentou-se ao lado. Quero mudar isso. Quero que a senhora veja que ele também pode ser sereno. Maria o olhou com ternura nos olhos, e perguntou. O que você vai fazer com seus erros? Tiago ficou pensativo por um momento, depois respondeu. Vou reparar, Luz, com ações. Não apenas com a senhora. Mas com todos os que foram esquecidos. Maria assentiu levemente. Isso é o suficiente. 3 meses depois, São Paulo brilhava sob o sol da primavera. As laranjeiras começavam a florir nas calçadas, e seu perfume suave se espalhava pelas ruas antigas. Na mansão Monteiro, a luz entrava pelas janelas e iluminava uma foto pequena. Tiago aos 5 anos dormindo no colo de Maria, agora emoldurada com destaque na mesa da sala de estar, ao lado de um retrato pintado de memória por ele mesmo. Maria sorrindo. Você me pintou bonita demais, disse Maria, sentada na poltrona perto da lareira. Tiago sorriu e colocou a xícara de chá diante dela. Só tentei capturar a luz que a senhora sempre teve. Luz? Ela ergueu uma sobrancelha. Sim. Ele sentou-se. Aquela luz silenciosa, que ninguém nota, até perder, lá. Maria ficou em silêncio por um instante, depois olhou pela janela. Você mudou muito, Tiago. Ele assentiu levemente. Só estou vivo porque a senhora não desistiu de mim. Maria não respondeu. Mas apertou a mão dele. Naquela tarde, numa pequena sala de conferências da Prefeitura de São Paulo, Camila subiu ao púlpito e falou com voz firme. Senhoras e senhores, estamos aqui hoje para celebrar o nascimento do Fundo Maria Eterna, uma organização sem fins lucrativos dedicada a apoiar empregadas domésticas idosas sem aposentadoria, sem família e sem abrigo. Na plateia, todos os assentos estavam ocupados. Voluntários, assistentes sociais, idosos e até jornalistas dos jornais Folha de S. Paulo, O Globo e da emissora Estado de S. Paulo. Tiago subiu ao palco. O som dos cliques das câmeras ecoava por todo o auditório. Ele olhou para a primeira fileira. Maria sentada no centro, elegante num vestido marrom terra, com um porta-retrato pequeno nas mãos, o olhar brilhando com uma luz antiga. Obrigado a todos por estarem aqui. Tiago começou, com voz serena. Fui alguém ingrato.
Vivi acreditando que as pessoas que silenciosamente estavam ao meu lado não eram importantes. Ele fez uma pausa, respirou fundo. Eu tive uma mãe que me deu a vida, e uma mãe que me criou com silêncio, com presença incondicional. Eu a abandonei. Eu a insultei. Eu a expulsei da minha casa, do meu coração. O salão ficou em silêncio absoluto. Mas, por sorte, ela me perdoou. Não porque eu merecia, mas porque o coração dela era grande o suficiente para entender que, às vezes, as pessoas só amadurecem depois de perder o que há de mais precioso. Ele virou levemente a cabeça em direção a Maria. Ela está aqui. E este fundo não apenas leva seu nome, mas carrega sua alma, uma vida sem exigências, sem rancor, sem necessidade de título, mas cheia de amor. Aplausos começaram. Primeiro discretos, depois tomaram o auditório. Maria ficou em silêncio, os lábios se movendo, os olhos marejados. O porta-retrato tremia levemente em suas mãos, mas seu olhar brilhava como o sol lá fora. Após a cerimônia, muitos se aproximaram para cumprimentar, tirar fotos. Uma senhora chamada Dona Carmen, de 76 anos, que trabalhou como doméstica para 5 famílias ao longo de 40 anos, chorou ao abraçar, Obrigada, Dona Maria. Obrigada por ser a nossa voz. Maria, emocionada, apertou a mão dela. Sou apenas uma vida entre tantas, Dona Carmen. Mas agora, não me sinto mais sozinha. Tiago se aproximou das duas. Dona Carmen, a partir do mês que vem, o fundo vai pagar seu aluguel. Carmen enxugou as lágrimas. Nem meu filho conseguiu fazer isso por mim. Maria segurou a mão de Tiago e sussurrou. Você está realizando o que seu pai sonhou. Mas nunca teve forças para fazer. Ele respondeu, baixinho, porque agora eu tenho forças por 2. Algumas semanas depois, a imprensa de todo o Brasil noticiava o Fundo Maria Eterna, chamando-o de um raio de luz no coração frio de São Paulo. Emissoras de TV produziram reportagens especiais, entrevistaram Maria, convidaram Tiago para debates sobre famílias sem laços de sangue e afetos tardios. Em uma participação no programa Vidas Cruzadas, a apresentadora perguntou a Maria: a senhora guarda mágoa do Tiago pelo passado? Maria balançou a cabeça. Não. Porque não quero carregar ressentimentos até o fim da vida. E hoje, a senhora se enxerga como quem? Maria sorriu, os olhos umedecidos. Sou a mãe de honra de um homem que um dia se perdeu de si. Tiago estava ao lado. Segurou a mão dela diante das câmeras e apertou com ternura. E eu prometo que não vou me perder de novo. Naquela noite, de volta à mansão, Maria sentou-se na varanda, observando as luzes da cidade ao longe. Tiago trouxe uma xícara de chá e sentou-se na cadeira ao lado. A senhora lembra da primeira vez que me viu? Ele perguntou. Como se fosse ontem. Maria sorriu. Um menino de 5 anos, calado, que não me deixava chegar perto. Mas me observava enquanto eu descascava uma maçã. Desculpa por ter demorado tanto para reconhecer quem a senhora era. Está tudo certo. Vivi o suficiente para ver você mudar. Vou levar a senhora para conhecer o mundo. Um dia, a senhora disse que sonhava em ir a Gramado. Minha visão já está falhando, e as pernas não me obedecem como antes. Mas o coração continua querendo. Então vamos. Se for preciso, eu carrego a senhora nas costas. Maria riu. Não me faça chorar hoje. Não. Hoje a senhora tem que sorrir. Porque eu nunca mais vou deixar a senhora chorar. Alguns meses depois, na inauguração da primeira unidade da Casa Maria Gomes, um lar de acolhimento para idosos, Tiago discursou diante de uma plateia de mais de 200 pessoas. Muita gente diz que empregadas domésticas são invisíveis. Eu digo que elas são a base silenciosa do mundo. Dona Maria me ensinou isso com sua presença firme e seu silêncio cheio de força. Ele a chamou ao palco. Maria segurava um porta-retrato com a foto de um menino de 5 anos. O auditório inteiro se levantou em aplausos. Uma luz suave preenchia o salão. Numa manhã, na sala de leitura, Maria estava com uma cartinha nas mãos. Ela a entregou a Tiago. Essa carta eu escrevi muitos anos atrás. Quando ainda morava na pensão. Mas nunca tive coragem de entregar. Tiago abriu e leu. Se um dia você quiser me abraçar, estarei de braços abertos. Se um dia você quiser me chamar de mãe, ouvirei com todo o meu coração. Ele levantou os olhos, emocionado. Mãe. Maria não respondeu.
Apenas abriu os braços. E Tiago se aninhou no ombro dela, como um menino. A luz do sol entrava pela janela. Não havia mais dor. Apenas recomeço. Essa história é um lembrete profundo sobre o silêncio, os desencontros e o custo da indiferença. Tiago quase perdeu a vida inteira para entender que o amor nem sempre se expressa com palavras altas, e que, muitas vezes, quem mais nos amou é quem mais ignoramos. A maior lição é: não espere que seja tarde demais para pedir perdão. Não permita que as sombras do passado guiem o seu amanhã. Perdoar é mais do que libertar o outro, é salvar a si mesmo do peso de um arrependimento sem volta. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.